Fala pessoal, o Grêmio perdeu o Clássico Grenal, a quarta derrota seguida para o Internacional, que deixa o maior ídolo da história ainda mais fragilizado. Afinal de contas, terminou o ciclo do técnico Renato Portaluppi. Com esse tema e outros, ele se irritou bastante na entrevista coletiva, explicou pouco sobre a derrota e discutiu com repórteres. O Grêmio se reaproximou da parte de baixo da tabela, da zona de rebaixamento. E aquilo que foi dito por Antônio Brum, o vice de futebol do Grêmio, antes do jogo, gerou uma reação no técnico Roger Machado, que na sua coletiva respondeu. Avaliação do jogo, outros temas, tudo sobre o clássico e o que vem pela frente neste vídeo em nome de KTO.com, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva, ative as notificações e deixa a tua opinião aqui nos comentários. KTO.com, o lugar certo para apostar nas probabilidades. 20% de free bet de bônus no primeiro depósito utilizando o cupom SOARES. Vai lá no site da KTO para brincar nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo, sempre com muita responsabilidade para maiores de 18 anos, KTO.com. O Grêmio perdeu mais um Clássico Grenal. O quarto Grenal em sequência que o Grêmio perde. O técnico Renato Portaluppi superado por Roger Machado. E essa é uma comparação que acontece há muito tempo. Renato assumiu o Grêmio em 2016 depois do bom trabalho do Roger. Bom trabalho, mas que não venceu. Renato, sim, conseguiu vencer a Copa do Brasil, a Libertadores, estaduais, Recopa Sul-Americana, vários clássicos, etc. Mas sempre ficou essa marca do trabalho pronto do Roger. Renato, quando volta em 2021, pega mais uma vez o trabalho do Roger e disse que teve que mudar muita coisa. Renato se incomoda com essa comparação. Os dois frente a frente, os trabalhos à prova. Roger Machado, que trabalhou muito nos últimos dias, contra Renato, que voltou a trabalhar somente na terça-feira, esticou a sua folga. Segunda noite, estava lá no Rio de Janeiro, tomando um chopp com os amigos. Segundo ele, não influenciou em nada. Segundo o presidente e também o vice-de-futebol Antônio Brum, tudo pré-combinado, tudo certo internamente em relação ao tema. Mas isso incomodou e é inegável que o Grêmio não tratou o Grenal com a seriedade que deveria tratar. Renato sabe muito bem mobilizar o elenco e tratou de fazer isso nos 4 dias antes do Grenal, que esteve em Porto Alegre, no CT Presidente Luiz Carvalho. E ele disse o seguinte na coletiva, dentro da irritação com o repórter Bruno Abchecker: eu só tive 2 folgas no ano, merecia folgar. E aí eu comecei a lembrar. Mas na enchente, Renato Gaúcho foi para o Rio de Janeiro. O Grêmio teve várias folgas. Teve, por exemplo, uma data FIFA recente, não essa, que o Grêmio também esticou a folga de 4 dias. Fora outras folgas. Não foi a primeira folga do Renato, ele não folgou apenas 2 vezes na temporada. Foi uma inverdade dita pelo treinador do Grêmio na coletiva. O Grêmio mereceu perder o Grenal. O favorito era o Inter e isso a gente viu na prática. Não com ampla qualidade do Inter em relação ao Grêmio, o Internacional patrolou, não foi isso. Mas o Grêmio foi covarde em muitos momentos no jogo. O Grêmio marcou prioritariamente, e ok prioritariamente marcar, mas o Grêmio quase que só marcou. Não foi lá causar prejuízos no sistema defensivo do Inter. Rocher trabalhou pouco. As finalizações escassas do Grêmio, sem muito perigo, nenhuma defesa difícil do Rocher no jogo. O Grêmio mereceu a derrota, infelizmente, e Renato, mais uma vez, é um dos principais responsáveis. Afinal de contas, terminou o ciclo do Renato? Essa foi uma das perguntas que eu fiz para o treinador na entrevista coletiva e mais um momento ele acabou se irritando. Aliás, em outro momento também na pergunta do Eduardo Picão, do canal do Bagé, ele chegou a dizer: vocês colorados. Pois o Picão é um gremista identificado, o canal do Bagé, né? Obviamente, só fala do Grêmio, todos identificados com o Grêmio. Então, Renato, não são os colorados que estão te criticando. Afinal de contas, os colorados estão contentes com o teu trabalho. Os gremistas é que estão preocupados com o teu trabalho. Na minha pergunta, coloquei para o Renato a temporada ruim que termina com esta frustração. Depois de eliminação na Copa do Brasil, na Libertadores, a péssima campanha no Campeonato Brasileiro com a proximidade da zona de rebaixamento e agora mais uma derrota no Grenal.
Renato justificou mais uma vez com a enchente. O Grêmio só fala da enchente. Parece que não errou. Me devolveu a pergunta e eu disse, sim, a enchente atrapalhou, mas não foi só a enchente. Os erros também pesaram para o Grêmio estar colhendo tudo que está colhendo neste ano. Uma péssima temporada do Grêmio, também pelos seus erros, mas o Renato e o presidente não reconhecem, porque Alberto Guerra foi na mesma linha do Renato na entrevista que concedeu depois na zona mista. O Grêmio está perto novamente da zona de rebaixamento. O Grêmio está a 3 pontos do Corinthians, que é o primeiro do Z4. Claro que tem jogo a menos, mas mesmo assim a preocupação, o sinal de alerta novamente está ligado. O Grêmio terá o Atlético Goianiense na próxima rodada na Arena e precisa mais do que nunca da vitória. E o torcedor, ele estará do lado do Grêmio? A torcida deu um show no Beira-Rio, um show. Mesmo depois do apito final, o Grêmio ter perdido o jogo, a geral do Grêmio e as outras torcidas organizadas, torcedores comuns que estavam também ali no setor, deram um verdadeiro espetáculo. Cantaram, incentivaram e mostraram que estão com a camisa do Grêmio e não com os profissionais, não com os dirigentes que hoje estão no clube. Claro que nem todos são culpados, mas sem dúvida alguma os principais responsáveis. O presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Antônio Brum e o técnico Renato Portaluppi. Bom, o Roger respondeu o Antônio Brum. Vocês vão lembrar que o Antônio Brum falou na Rádio Gaúcha que o Roger não era ídolo dele, acabou comparando o Roger com o Bruno Cortez, disse que foi um coadjuvante. Parece que desconheceu a história, né? O Roger ganhou vários títulos com a camisa do Grêmio, é sim um ídolo do clube. E, aliás, o próprio Grêmio, em abril, quando o Roger fez aniversário, colocou parabéns, ídolo. A instituição reconhece o Roger como ídolo e está correta. O Brum não reconhece. Ok, o Roger é um profissional, hoje ele está no Internacional, hoje ele é um rival. Mas agora, mostrar desconhecimento, desvalorizar a história, não é uma tentativa só de desvalorizar o Roger. Acaba, de certa forma, desvalorizando a história do próprio Grêmio. Foi muito mal o Antônio Brum e o Roger Machado respondeu dizendo que o processo de motivação passou muito além do Antônio Brum. Ele diminuiu, ele ignorou o Antônio Brum. A fala do dirigente do Grêmio foi uma resposta em alto nível do Roger Machado. Bom, são vários fatores e a gente tem que falar sobre isso. O presidente falou que o cansaço de ter jogado fora gerou reflexo no jogo de hoje, mesmo que o Grêmio tivesse semana livre. Inclusive foi perguntado sobre isso, ele disse, se vocês acham que não tem reflexo, então bem-vindos ao futebol. Chegou a dizer que o Inter não ofereceu o Beira-Rio, reclamou disso. O Renato provocou o Inter também, né? Disse, olha, estão acostumados a comemorar vitórias em Grenal. Eu tô acostumado a ganhar título. Não é bem o momento de provocar, mas o Renato provocou. O Grêmio foi covarde, o Renato pouco falou sobre isso, sobre a postura do time em campo, mas disse sim que os erros individuais pesaram nessa derrota do Grêmio no jogo. Eu tenho algumas anotações aqui e estou conferindo para não esquecer de nada. O Renato acabou reconhecendo pouco realmente daquilo que o Grêmio fez em campo e falou muito mais sobre a enchente mais uma vez. Afinal de contas, terminou ou não terminou o ciclo do técnico Renato Portaluppi? Perguntei para ele se ele estava querendo ir embora do Grêmio, se ele sentia essa pressão que não tinha mais clima depois de mais uma derrota pesada, depois de mais uma frustração. Ele ignorou a questão do clima e disse que essa questão será resolvida no final do ano. O presidente também, somente no final do ano. Voltaram a tratar desta forma e claro que a gente vai tentando colher os detalhes para saber se Renato fica ou não fica. Me parece que a grande maioria da torcida não quer Renato para 2025. Deixa a tua opinião aqui nos comentários sobre tudo isso. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva, ative as notificações, deixa a tua opinião aqui nos comentários, kto.com, um grande abraço e até o próximo conteúdo.